Olá, sejam mas muito bem-vindos ao meu canal. Ivan Júnior aqui, mais uma vez, trazendo para vocês uma conversa informal sobre filosofia, ciência, religião, para que nós possamos adquirir mais conhecimentos e evoluirmos mais nas respostas que tanto buscamos nessa vida. E vamos lá comigo nesse vídeo, tem informações muitíssimo interessantes, mas eu gostaria primeiro de dizer para vocês que ontem eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, muito me interessou porque era um doutor em física do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e estava também com outro físico. O papo estava muito legal porque era sobre física quântica, porém eu fiquei muito decepcionado quando ele começou a criticar aqueles que trabalham a física quântica, que querem evoluir a física quântica, dando respostas às quais nós buscamos desde as nossas origens da vida. Então, ele criticou, por exemplo, os hoje então chamados de coaches quânticos, que desses coaches quânticos, eles dizem que nós co-criamos a nossa realidade, que nós somos os responsáveis pela criação da nossa realidade através da lei da atração, por exemplo. O que teve o livro aí, A Lei da Atração, de Rhonda Byrne, muito conhecido, muito divulgado, e ele pega e diz que tudo isso é besteira, que nada disso é possível. Inclusive, ele falou que esses profissionais ou eles foram enganados e eles estão repassando esse conhecimento, ou eles estão querendo enganar as pessoas, provavelmente por dinheiro, que vão lá assistir. Então, será que realmente é isso, gente? Será que a física quântica, ela realmente não consegue nos explicar as coisas tão estranhas que acontecem no universo, as magias, os acontecimentos tão estranhos e que ainda estão sem respostas, como, por exemplo, os EQN, as experiências de quase morte? Será que nós não poderíamos, de uma vez por todas, juntarmos os conhecimentos religiosos, que se chamam esotéricos, gnósticos, com os conhecimentos científicos? Será que as respostas não ficariam muito mais claras e seriam mais rápidas se nós juntássemos esses tipos de conhecimento? Porém, infelizmente, o que muitos pesquisadores, cientistas ainda insistem em fazer é deixar as coisas que não têm respostas não somente de lado, mas chegar ao ponto de dizer que não existe, que é impossível. Eles acabam por negar o próprio estudo deles, que é da física quântica, que fala sobre uma lei, que fala sobre um mundo totalmente diferente do nosso mundo físico. Eles mesmos estudam uma lei que não funciona para o nosso mundo, que funciona para o mundo microscópico. Então, como que eles podem? E é um mundo totalmente desconhecido ainda, até mesmo para os físicos quânticos de hoje. É algo muito novo, que começou praticamente no século passado. Estamos ainda muito novos, estamos progredindo sim, estamos começando a aplicar a física quântica sim, mas muitas coisas ainda não têm respostas. O bóson de Higgs, por exemplo, conhecido como a partícula de Deus, foi descoberto agora, há pouquíssimos anos atrás. Então estamos muito novos. Então, o que seria melhor para esses cientistas, para esses pesquisadores, para esses estudiosos, seria falar: no momento eu não tenho essa resposta. Pode ser que haja possibilidade sim, nós continuaremos buscando essa resposta. No momento, nós não temos. Então, algo que eu achei um pouco contraditório da fala desse físico ontem é que ele citou
a vida de Albert Einstein, e nós sabemos, pelo menos quem procura estudar um pouco mais sobre a ciência, que o Albert Einstein, ele tinha aquele cabelo despenteado dele, ele botava aquela língua para fora e dava careta quando quando tiravam fotos dele, porque na verdade, quando foi apresentada a ele a física quântica, ele começou a ficar meio doido mesmo. Brincadeiras à parte, mas porque ele não aceitava, ele nunca aceitou a física quântica como foi apresentada para ele. Então, uma das coisas que ele batia muito de frente era que os físicos quânticos diziam que era impossível determinar o resultado, o efeito de uma determinada partícula. Era impossível prever o que aconteceria com uma determinada partícula. Isso fere e feria totalmente a física clássica, bem como a relatividade também, do próprio Albert Einstein, que sempre que nós medimos um corpo, nós conseguimos dizer com precisão o que irá acontecer no futuro com esse corpo. Por exemplo, se eu lanço uma pedra com uma determinada força, eu tenho como calcular e como prever onde que essa pedra vai cair. Só a título de exemplo. Então, o Einstein, ele dizia que o que acontece é que havia algo errado, faltava algo na equação dos físicos quânticos. Não era possível que aquelas equações estivessem completas. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vejam que no início do século XX, até meados do século XX, quando Albert Einstein viveu, e os iniciais físicos quânticos, tudo era muito novo. Alguns físicos quânticos, como o próprio Planck, conhecido como o pai da física quântica, também o Heisenberg, também Bose, também Niels Bohr, também Schrödinger, e por aí vai, tantos físicos quânticos que tiveram as suas mentes abertas, graças a Deus, para aceitarem o que era inaceitável para a época e também para muitos hoje. Eles resolveram aceitar e, dando continuidade na aceitação, nas pesquisas, hoje se vê que Albert Einstein estava errado, que os físicos quânticos estavam certos. Hoje se sabe que não faltava nada nas equações quânticas, que as equações quânticas se mostram mais completas, se mostram mais corretas do que qualquer outra equação. Incrível isso. Então, na verdade, o que deveria acontecer é que os pesquisadores, os cientistas, deveriam manter as suas mentes abertas para o que é desconhecido e não recusar, não refutar, não dizer que é impossível, mas pesquisar. Esse é o trabalho do pesquisador. Não dizer, isso não pode. Não, mas pesquisa. Pesquisa. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do próprio Albert Einstein, ainda citando ele, que ele discordou da lei da gravitação universal, da lei da gravidade de Isaac Newton. Para Isaac Newton, os corpos de grande massa se atraíam proporcionalmente à sua massa, ou seja, quanto maior a quantidade de massa, quanto mais massivo o corpo, mais forte era essa lei da atração, que foi chamado de gravidade, por ele mesmo, e era inversamente proporcional à distância desses corpos, ou seja, quanto mais longe esses corpos estivessem um do outro, menor seria essa força gravitacional, essa força da gravidade. Ora, mas existe o espaço, existe o tempo, existe o espaço-tempo. E onde entrava o espaço-tempo nas contas
de Isaac Newton? Não entrava. O espaço-tempo era como se fosse um palco de acontecimento, onde todos os planetas, satélites, estrelas, nós, seres humanos, estaríamos nesse palco. Já para Albert Einstein, ele acrescentou, ele colocou o palco do espaço-tempo interagindo com esses corpos. Daí, a partir disso, ele criou a relatividade geral, onde ele diz que, na verdade, a gravidade ela é um efeito da deformação do tecido do espaço-tempo. Perceberam? Ora, o espaço-tempo, então, é um tecido muito fino, que quanto mais massivo for esse corpo, mais ele vai deformar esse tecido. Então, se ele está deformando o tecido aqui, o outro corpo que está aqui próximo tende também a cair junto e se aproximar desse corpo mais massivo. Vejam que, para Albert Einstein, nem considera a massa dos corpos, porque quanto mais massivo, mais ele deforma o tecido do espaço-tempo. E quanto mais distante um corpo estiver de outro, menor será essa interação. Então, a equação de Newton continua sendo utilizada até hoje, com precisão. Mas se quisermos uma precisão muito maior, iremos trabalhar com as equações da relatividade de Albert Einstein. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, que eu não queria ser muito técnico, o que eu estou querendo dizer é que Albert Einstein, ele teve a mente aberta dele para discordar do que era amplamente, totalmente, 100% aceito pela ciência. Porém, quando ele se deparou com um mundo estranho, que o resultado eram coisas estranhas acontecendo, ele resolveu dizer, não, isso não é possível. Ele não conseguiu manter a sua mente aberta perante ao mundo desconhecido. E é muito interessante isso, porque esse físico que eu estava assistindo ontem, ele bateu bastante nessa tecla. Ora, o Albert Einstein estava errado e tal, enfim, porque ele não conhecia, ele não tinha nem como conhecer, mas é verdade, a física quântica acontece. E hoje ele pega e, no meu ponto de vista, por isso que eu parei de assistir, ele se coloca com a mesma mentalidade fechada, dizendo que questões metafísicas são questões de esoterismo, são questões que fogem da possibilidade da ciência. Como se a ciência hoje fosse apenas uma matéria que explica o movimento de subida e descida de uma pedra quando eu lanço uma pedra. A ciência hoje não é mais isso. Depois do momento que foi descoberto que no mundo atômico, no mundo subatômico, no mundo quântico, as coisas funcionam de uma forma totalmente diferente do que no mundo físico, as possibilidades, assim como no mundo quântico, no mundo físico também vão ser infinitas. E reais todas elas. E reais. Quando falamos do emaranhamento quântico, por exemplo, ou entrelaçamento quântico, que Albert Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância, e também não concordava com essa teoria, porque ela ia totalmente de encontro a uma das principais teorias da relatividade, que é nada pode viajar além da velocidade da luz. E o entrelaçamento quântico, ele violava essa lei que o Albert Einstein considerava fundamental para o universo. Onde quando eu tinha duas partículas entrelaçadas, eu podia separar elas
a qualquer distância. E quando eu observasse a partícula A, por exemplo, o mesmo comportamento seria observado na partícula B. Se a partícula A tivesse um movimento de rotação, a partícula B teria esse mesmo movimento de rotação ao contrário. Entendem? Se um está no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário, no mesmo grau de rotação. Como se uma estivesse influenciando a outra, porém de forma instantânea, ou seja, acima da velocidade da luz. Significando então que, no mundo quântico, a velocidade da luz não é o limite. Importante então que fique muito claro que o que foi descoberto e hoje é amplamente aceito pela ciência é que existem dois mundos, o mundo microscópico e o mundo macroscópico. O mundo muito pequeno das subpartículas atômicas, prótons, elétrons, neutrinos, pósitron, muons e por aí vai. E o mundo macroscópico, que são os planetas, satélites, estrelas, todo tipo de vida, nós, seres humanos, enfim. E que as leis físicas e matemáticas para um mundo, por exemplo, o macroscópico, não funcionam para o mundo microscópico. Até aí, ok, tudo bem. Porém, este fato não desconecta de forma nenhuma, e nem podemos fazer isso, um mundo do outro. Os mundos estão conectados, tanto o microscópico quanto o macroscópico, porque o macroscópico é feito do microscópico. Ora, se é assim, então eu tenho que pensar em uma lógica que, se o microscópico está influenciando o macroscópico, se eu tiver uma forma de influenciar o microscópico, eu vou mudar o macroscópico. Olha, Ivan, não, eu não entendi direito. Sim, então eu vou explicar para vocês. Existe uma questão na física quântica, uma das teorias famosas, que é chamada de superposição. A teoria da superposição, ela diz que qualquer partícula subatômica, antes de ser observada, tá bom? Ou seja, antes de ser influenciada por uma luz, por uma temperatura, por um microscópio, por qualquer coisa, antes dela ser observada, ela existe em todas as possibilidades ao mesmo tempo. Tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês, muito claro. Até nós chegarmos, por exemplo, à questão do gato, a famosa, o famoso paradoxo do gato de Schrödinger. Imaginem vocês um quarto de uma casa e tem uma pessoa dentro desse quarto de uma casa. Você está do lado de fora do quarto. Daí eu te pergunto, em qual lugar, em qual posição que a pessoa lá dentro do quarto ela está? Você não vai saber me responder, porque você está fora do quarto. Tá? Até aí tudo bem. Imaginemos agora que este ser que está lá dentro do quarto é um ser microscópico. Por exemplo, é um elétron. Se você, observador, não abriu ainda a porta do quarto, sabe o que vai acontecer? Onde esse elétron vai estar? Em todos os lugares possíveis do quarto ao mesmo tempo. Ele vai estar do lado direito da cama, do lado esquerdo da cama, na frente da cama, em cima da cama, deitado, sentado, de cabeça para baixo, enfim. Todos os lugares ao mesmo tempo. Porque antes de ser observado,
o elétron funciona como uma onda. Perceberam? E uma onda, ela ocupa toda uma área uniformemente, ao mesmo tempo. Agora, aí que vem a estranheza. Quando você abre a porta do quarto e enxerga, observa a partícula, você vai ver que ela está em um local. Seja em cima da cama, seja sentado, seja de cabeça para baixo, seja do lado direito, do lado esquerdo, na frente da câmera, na frente da cama, ela vai estar em um lugar. Porque instantaneamente, quando você abriu a porta, o que os físicos quânticos chamam, você colapsou a função de onda. Daí, então, você vai enxergar ela em apenas um local. É dessa forma que Schrödinger ele fez um experimento teórico onde ele pegou um gato muito conhecido, muito divulgado esse experimento, muito utilizado. Ele pegou um gato, colocou dentro de uma caixa fechada, ninguém viu o que estava acontecendo ali dentro. Ele colocou também um átomo radioativo. Um átomo radioativo, ele pode decair em algum momento. Ele pode ter um decaimento. Quando ele tem um decaimento, ele libera energia. E daí, então, ele colocou um contador de Geiger, que é um contador que vai enxergar vai captar essa energia do átomo pelo decaimento e vai liberar um martelo que está preso na parte de cima, vai liberar o martelo. Esse martelo vai cair num objeto de vidro, vai quebrar esse objeto e vai liberar um gás venenoso. O gato vai morrer. Mas aí a pergunta tá tudo isso pronto lá dentro da caixa do experimento de Schrödinger. A pergunta Schrödinger, o gato tá morto ou tá vivo? Supondo que esse gato é uma partícula subatômica, sabe qual a resposta? Ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Perceberam, então? Ele está morto e vivo ao mesmo tempo. Agora, a partir do momento que Schrödinger tira a caixa e observa o gato, agora a função de onda se colapsou, porque ele observou. Agora ele vai estar vivo ou vai estar morto. Agora entra o ou. Antes era e. Estava vivo e morto. Agora ele está vivo ou morto. No início do século XIX, um cientista chamado Thomas Young propôs a teoria de que partículas subatômicas teriam dois comportamentos diferentes. Elas poderiam se comportar como partículas e elas poderiam se comportar como onda. E daí, então, foi feito um experimento, e depois muito aceito no século XX, que é o chamado experimento da dupla fenda. Hoje eu não vou entrar em detalhes quanto a esse experimento, mas imagina que eu pegue uma bola de borracha, por exemplo, coloco tinta nessa bola e jogo ela contra uma parede branca. Coloco tinta vermelha, jogo ela contra a parede branca. O que nós esperamos que aconteça? Ora, se essa tinta está fresca, como a tinta está molhada ainda, ela vai manchar a parede no exato local onde a bola bater. Este é o comportamento que se espera de uma partícula. Porém, de uma onda, espera-se que, se eu atinjo uma parede com uma onda, eu espero que toda a parede
ou pelo menos uma grande área dessa parede, seja atingida por essa onda. Imagina nós pegarmos um canhão de luz e ligarmos ele direcionado para a parede. O que vai acontecer? Vai iluminar toda ou boa área, uma grande área dessa parede. Imagina uma grande onda do mar atingindo uma parede. Ela não vai atingir um local só, vai atingir uma grande área dessa parede. Este é o comportamento de uma onda. O comportamento de uma partícula vai atingir em um único ponto. Muito resumidamente, esse é o experimento da dupla fenda, proposto inicialmente em 1801 por Thomas Young, século XIX. Por isso que lembra-se daquele experimento que eu falei, onde uma pessoa está dentro de um quarto, de uma casa, eu estou do lado de fora. Se essa pessoa for uma partícula subatômica, como um elétron, por exemplo, e ela não estiver sendo observada, ela vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo do quarto. Porque esse é o comportamento de uma onda. A partir do momento que eu abro a porta do quarto e eu entro e eu observo, aquele elétron vai se colapsar, a função de onda vai determinar um resultado único, específico, onde eu vou encontrá-la, por exemplo, sentada na lateral da cama. Por exemplo, poderia encontrá-la em qualquer lugar do quarto, em uma posição apenas. Aí o que foi observado lá nos séculos 19 e 20? Que quando se pegava um canhão de elétron e se jogava um elétron numa fenda, ele se comportava como uma onda. Olha que curioso isso, gente. Olha que curioso isso. Como é mágico e como nada conhecemos desse mundo microscópico. Esse elétron vai se comportar como uma onda. Agora, quando eu coloco um observador para tirar uma foto, para analisar a trajetória desse elétron, ou seja, eu coloco uma luz, né, onde um fóton vai atingir esse elétron para eu poder fotografá-lo, ele vai se comportar como partícula. Como um único objeto em um único local. Por isso, inclusive, o princípio da incerteza de Heisenberg. Porque você não tem como medir posição e velocidade ao mesmo tempo. Porque você não tem como medir um elétron. Você não tem como medir como ele era antes de ser medido. Você tem como medir e quando você mede, você dá um comportamento para ele. Você está dando um comportamento para ele. Não era esse antes. Antes de medir, todos os comportamentos eram possíveis, porque eles eram ondas. Agora vocês começaram a perceber onde eu quero chegar? Nós temos um corpo já colapsado numa função de onda. Nosso corpo é esse, né? E não dá para mudar. E por isso, não dá para mudar nesse momento, né? Nós temos um corpo como esse e temos que respeitar as leis da física clássica e da relatividade de Einstein. Então eu sei que eu não posso me jogar de um prédio de 10 andares, por exemplo, porque eu vou estar sob a física clássica, né, eu vou sofrer consequências com a velocidade, com a altura, com a diferença de potencial, com o impacto do chão. Eu sei disso, eu tenho que respeitar isso. Porém, isso é tudo o que temos? Você acha realmente que isso é tudo que temos? Você, caro amigo, pode até ir, como eu faço,
fazer o seu mestrado, o seu doutorado, seja em ciência, seja em religião, enfim. Mas não permita que isso bloqueie ou limite a sua mente. Você vai trabalhar com o que nós temos hoje. E vamos tentar buscar novas teorias. Então isso significa o quê? Que nós temos esse corpo físico, mas que nós temos também um cérebro que processa todas as suas informações através de correntes elétricas nos nossos neurônios, que atravessam entre neurônios e sinapses cerebrais, gerando informações, nos dando movimento, fala, tudo. E o que são correntes elétricas? As correntes elétricas não são o fluxo de elétrons, e elétrons não são subpartículas atômicas, e os elétrons não estão sob as leis da física quântica. Então, como que os elétrons, como que o nosso ser mais profundo, ele vai atuar? Qual o comportamento dele? Como uma onda. E qual o comportamento da onda? Todas as possibilidades são possíveis. Como que esse físico diz que nós não podemos cocriar? Que nós não podemos atrair a realidade? Não é que nós não podemos ou que nós podemos, é que nós fazemos de fato. Nós atraímos a todo momento tudo e construímos a todo momento a nossa vida. Você, físico, do ITA, se está me ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que você sabe que eu estou falando com você. Você tem a certeza também de que a vida que você tem, quem construiu foi você. Você foi o responsável pela construção dela. O futuro não existe, ele não está pronto. O que foi colapsado, meu nobre amigo, foi o momento agora. O momento, segundos depois, eu vou estar colapsando e gerando momentos presentes. O futuro não existe. O futuro é o colapso de momentos presentes e passados que coexistem ao mesmo tempo. Passado e presente. Colapsando as funções de onda para que aconteçam momentos futuros. Gerando como resultado, meu nobre amigo, não é que os coaches quânticos estejam errados, e olha que eles não estudaram física, graças a Deus, talvez. Eu estou falando isso, mas eu sou um entusiasta da física. Eu sou engenheiro, tenho mestrado, eu sou entusiasta da ciência. Eu trabalho com ciência. O que está colapsado é o nosso momento atual. Então, no meu momento atual, naquele momento exato, eu não posso mudar. Eu vou ter a mente aberta aqui, pelo menos não agora. Não agora. Eu não posso mudar. Meu momento exato. Não agora. Pode aparecer algo diferente. Tá bom? Mas os meus momentos futuros, eu não só posso, como eu faço. Porque, segundo a física quântica, as coisas só vão acontecer, só vão se colapsar quando alguém observar. Esse alguém pode ser uma luz, pode ser um fóton, qualquer coisa que perturbe o campo de ponto zero. Que entra ainda nessa questão, que nós vamos fazer um vídeo somente sobre esse campo de ponto zero, que ele é interessantíssimo. Interessantíssimo. Então, qualquer coisa que perturbe esse campo de ponto zero vai fazer com que
novas realidades sejam criadas. E eu não tenho a menor dúvida de que quem está colapsando cada um de nós somos nós mesmos. Então, meu caro, se você não acredita que o futuro ele é feito de colapsos de onda que vão se colapsando no momento presente, e eu já estou aqui há mais de 30 minutos falando que o colapso acontece pela observação, por qualquer coisa que vai influenciar, seja pela luz, pela temperatura, que vai influenciar as partículas. Se eu disser que eu não estou co-criando o meu futuro, que eu não estou criando o meu futuro, quando eu digo meu futuro não é daqui a 1 ano, 10 anos, é daqui a 1 segundo, é daqui a milionésimos de segundos, isso é o futuro. Eu tenho que dizer obrigatoriamente, segundo as leis da quântica, que alguém fez isso lá no passado. E daí eu vou cair na questão do destino. Você percebeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando alguém abre a porta do quarto, vamos voltar lá para o experimento do quarto, vai encontrar a pessoa em um local, tá bom? Ali, parado, em um local. Antes de ter aberto a porta do quarto, ela estava em todo o quarto ao mesmo tempo. Então, se esse nobre amigo da ciência diz que nós não criamos o nosso futuro, então ele diz que o que vai acontecer comigo daqui a pouco, daqui a um dia, daqui a 1 ano, já foi colapsado por alguém ou por algo. Porque ele não pode dizer que nós estamos separados do efeito ou das condições do nosso mundo quântico. Porque nós somos formados de partículas quânticas. Nós somos produtos das estrelas, sim. As estrelas são fábricas de carbono e nós somos feitos de carbono, é o elemento principal da vida, é o carbono. Que inclusive tem a ver sobre o número 1/137, que esse físico nem soube explicar na hora o que era. Esse número mágico, esse número misterioso, esse número magnífico, que é 1/137, que gera um resultado que tem a ver com as estrelas estarem ali, vivas, sendo fábricas de carbono, formando a vida como ela é. Então, não posso dizer que eu estou separado das estrelas. Não. Eu sou parte das estrelas, percebe? Eu posso conseguir não ver, mas eu sou parte das estrelas. A mesma coisa é, eu posso dizer que eu sou separado do meu organismo, que existe no meu corpo? Por exemplo, meu sistema cardíaco, meu sistema respiratório, meu sistema digestório. Eu sou separado disso? Se eu me separar do meu sistema digestório, por exemplo, fatalmente eu vou vir à morte. Indo mais a fundo, eu estou separado dos meus órgãos que formam o organismo? Se eu pegar o meu coração e tirar ele, os meus 2 rins e tirar ele, não sabe o que vai acontecer. Eu não posso tirar um órgão no meu corpo e viver sem ele. Então, eu faço esses órgãos, eles são partes de mim. Eu posso tirar as células dos meus órgãos, porque as células é que formam os órgãos. Não posso. Eu sou parte das minhas células, ou as minhas células são partes de mim. E olha que interessante, células, elas morrem e nascem. Umas em questões de segundos. O nosso corpo ele não é mais o mesmo que era anos atrás. Em algumas partes, há segundos atrás. Ele está em constante mudança. As nossas células. Então, as nossas células formam os nossos órgãos. Eu posso me separar dos meus átomos.
Os átomos são o que formam as minhas células. Eu posso me separar das minhas partículas subatômicas, prótons, elétrons, neutrino, quarks, muons, leptons, por aí vai. As partículas subatômicas formam os átomos, que formam as células, que formam os órgãos, que formam o organismo, que formam o ser. Entendeu, meu nobre? Então, sim, para vocês que estão me ouvindo até agora, meramente agradeço, tenho certeza que esse papo informal, né, ele serviu para que, de repente, você enxergasse o mundo de outra forma, enxergasse pelo menos um mundo de diversas possibilidades. E se você pescou adequadamente o que eu te disse, você vai ver que o seu amanhã, ele não está pronto, que você vai fazer o seu amanhã, e que esse amanhã ele vai ser de acordo com o que você está fazendo agora, com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos estão no nível quântico, percebeu? O seu subconsciente está no nível quântico, percebeu? Os seus átomos, as suas subpartículas, as suas partículas subatômicas que formam as suas células estão no nível quântico. E você tem acesso ao seu subconsciente, através do seu consciente, através do seu pensamento. Então, cada palavra que sai da sua boca foi um pensamento que se formou e uma onda que se colapsou no seu cérebro, formando o seu ser. Então, se você fala assim, nossa, que dia horrível, que dia péssimo, hoje eu estou muito mal, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo, reclamando, negativando, você está colapsando aquilo. Você não acredita nisso? Continua então falando. Continua falando coisas negativas. Continua. Você não acredita? Continua. Que você vai ver que os resultados para você sempre vão ser esses. Sempre vão ser. Agora, tenha uma vida mais positiva. Tenha pensamentos mais positivos. Encare as coisas como uma oportunidade de crescimento. Não como algo que estejam contra você, ou como um pecado que cometeram lá atrás e você está pagando o preço disso. Abra mais a sua mente, meu amigo. Abra mais a sua mente. Veja o quanto você é importante e fundamental nesse universo todo e na construção do seu ser. Lembra que a Bíblia fala que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Nós somos a imagem de Deus. E a semelhança de Deus, nós somos os criadores também. Nós também temos o poder da criação. E de fato estamos criando tudo a todo o momento. Tá bom? Então, para finalizar, nós vivemos fisicamente em um mundo regido pelas leis da física clássica e relativísticas, e nós temos um mundo quântico que faz acontecer tudo nesse mundo macroscópico regido pela lei quântica. E na lei quântica, todas as possibilidades, não é que são possíveis, todas as possibilidades acontecem ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo, todas as possibilidades. Por exemplo, eu fiz uma inscrição para um concurso público. Antes de fazer a prova para o concurso público, eu passei na prova e eu não passei na prova. Isso para não colocar outras possibilidades aqui que poderiam ser infinitas. Eu poderia nem chegar a fazer minha prova. Mas vamos colocar somente essas duas. Eu passei e eu não passei na prova. Isso é estranho. Realmente, isso
Isso soa bastante estranho para a nossa realidade macroscópica. Soa bastante estranho, mas é assim que funciona. É assim que foi comprovado sem erro. E aplicações práticas estão aí, aumentando cada vez mais. O LED usa física quântica, a ressonância magnética usa física quântica e tantas outras coisas mais usam física quântica. Tá? Então, essas duas realidades coexistem. Isso é a sobreposição. Isso é o fenômeno da sobreposição. Esse é o fenômeno da superposição, que é tanto estudado na física quântica. Essas duas realidades existem ao mesmo tempo. Eu passei e eu não passei. Quem vai colapsar essa onda de que vai aparecer lá no resultado o seu nomezinho como aprovado, será você. Através dos seus pensamentos, das suas ações. Porque lembre-se que as suas ações, elas refletem o seu pensamento. Se eu tenho ação de não estudar para passar, ora, no meu pensamento, eu não estou agindo de acordo, eu não estou colapsando a função de onda para que eu passe. Porque o que se sugere é que só vai passar quem estudou. Só vai passar quem sabe a informação, quem sabe o conteúdo do edital. Então, meu amigo, minha amiga, nesse momento, você, independente de ciência, independente da sua religião, independente da sua fé, nesse momento você sabe que você é o responsável por construir os segundos que há no seu futuro. Os segundos. O que vai acontecer hoje, no final desse vídeo, seja à noite, seja na parte da tarde, qual momento você está vendo esse vídeo, você é quem vai criar. Você. Então, se algo acontecer de bom ou de ruim, saiba que você é o responsável. Você está criando, você é o responsável da sua criação. Agora, isso pode soar para você ou como um peso ou como um alívio. Se você achava que a sua vida estava nas mãos de deuses, de criaturas angelicais, de qualquer coisa desse tipo, que eu não estou falando aqui que não existem, elas existem sim, mas de acordo, seguindo a lei do livre-arbítrio, nós temos essa liberdade na nossa vida e por isso essas criaturas não vão influenciar nos nossos acontecimentos. Você é o único responsável pelo seu futuro. E para vocês, cientistas que também me ouviram até agora, eu peço desculpas caso eu tenha ferido alguém, caso eu tenha machucado, né, alguém com essas palavras, mas estou aberto a ouvir o que vocês têm a dizer, por isso deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu vou ter o prazer de responder, e tudo o que está sendo colocado aqui é para que nós possamos ter a mente aberta para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, porque temos ainda uma infinidade de caminhos a evoluir, a seguir, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês aqui hoje. Muito obrigado. Não deixem de curtir o vídeo, não deixem de ativar o sininho das notificações para que você possa receber outros conteúdos inteligentes como esse, outros bate-papos que eu tenho certeza que vão te levar para um outro nível de compreensão e de evolução.
Não se esqueçam de se inscrever no canal e fiquem com Deus.